Quero agradecer demais a presença de vocês, da banca examinadora, formada pelos mestres Guilherme Alexandre e Brendo Araújo, ambos da UFRJ, participando desta cerimônia de apresentação da monografia de conclusão de curso do aluno Vitor Gonçalves Rodrigues, do curso de licenciatura em Ciências da Natureza. Então, é uma grande satisfação receber vocês. Eu, na qualidade de orientador do trabalho, fico sendo o presidente da sessão, na verdade, muito mais um mestre de cerimônia. Então, dentro da nossa liturgia, eu vou passar a palavra para o Vitor, que vai apresentar a sua monografia, e depois eu vou convocar a banca para tecer os comentários. Muito obrigado a vocês pela presença. Vitor, pode ficar à vontade para apresentar. Eu sou o Vitor Gonçalves Rodrigues. Vou apresentar a monografia intitulada Zoologia Cultural dos Pokémons inspirados em mamíferos, sob a orientação do Dr. Lidiomar Ribeiro da Silva. Sobre a zoologia cultural, né, ela estuda os seres vivos que são usados pelo ser humano em diversas áreas, como religião, economia, incluindo manifestações culturais, como artística e midiática. Esse conceito pode ser aplicado a uma determinada área da biologia, como a zoologia. Esse estudo da presença de elementos zoológicos em diversas expressões culturais chama-se zoologia cultural. E quando esse estudo inclui um único grupo animal e aparentados, é usado o nome da subdivisão adequada. Por exemplo, quando o estudo é sobre insetos e outros artrópodes, tem-se a entomologia cultural. Então, nesse contexto, né, acredita-se que a franquia a seguir contém elementos suficientes para se trabalhar a zoologia cultural. Então, em 1996, surgiu um Pokémon no Japão, que são criaturas inicialmente chamadas de Pokémon Monster, da Nintendo e desenvolvida pela Game Freak. Inicialmente, Pokémon foi lançado como um jogo e depois tiveram outros formatos devido ao grande sucesso, tais como animes, mangás, filmes, card games e uma inúmera variedade de brinquedos e roupas com seus personagens carismáticos. Então, o conceito ele foi criado por Satoshi Tajiri e baseia-se em criaturas fictícias que podem ser capturadas e treinadas para realizar as mais diversas tarefas, principalmente batalhar, né, como visto no anime. Eles também são classificados em 18 tipos, como fogo, água, elétrico, planta, inseto, voador, normal, noturno, fada, dragão, psíquico, fantasma, lutador, gelo, terra, pedra, metal e venenoso. E eles podem acumular até 2 desses tipos. Bom, outros autores também já exploraram essa franquia sob a luz da biologia cultural. Goulart escreveu sobre a diversidade de fungos, Graças e colaboradores exploraram a diversidade ornitológica, Rezende abordou a paleontologia presente nos episódios do anime, e o trabalho de Rangel e colaboradores mostrou a diversidade de aves marinhas e o uso para a ecologia. Goulart discutiu a botânica cultural através das plantas carnívoras e cactos em Pokémon. Bom, quanto ao objetivo geral, esse trabalho tem como objetivo identificar Pokémon das 3 primeiras gerações inspirados em animais da classe Mammalia para que sejam utilizados no ensino e na divulgação da zoologia. Quanto aos objetivos específicos, classificar Pokémon da primeira, segunda e terceira gerações inspirados em animais da classe Mammalia, descrever Pokémon da primeira, segunda e terceira gerações inspirados em animais da classe Mammalia e desenvolver um material para ser usado no ensino de zoologia e também na divulgação da ciência. Material e métodos: foi realizado um levantamento das 3 primeiras gerações de Pokémon com o intuito de identificar possíveis inspirações em mamíferos. A busca foi realizada na Pokédex, do site oficial da franquia, né, Pokémon.com, e também em sites envolvidos pela comunidade de fãs, como o Bulbapedia, que são reconhecidos mundialmente pelo conteúdo de Pokémon, que continham as prováveis origens ou inspirações de Pokémons. E depois foi feita uma análise
baseada na aparência desses pokémons, na origem dos nomes e também nas descrições encontradas nos sites para identificar as inspirações em pokémons e classificá-las em suas respectivas ordens e famílias. Dos resultados, o resultado dessa pesquisa encontrou um total de 115 pokémons inspirados em mamíferos e representantes de 17 ordens e 42 famílias bem diversas. Bom, aqui está o resultado em forma de gráfico, né? No gráfico 1 mostra a relação de ordens da primeira geração e o número de representantes em cada uma delas. Um destaque para a ordem carnívora, que tem 13 representantes, e depois primates, com 8, e em terceiro lugar, Perissodactyla, com 7. Aqui é possível identificar a ordem Artiodactyla, que também está presente em todas as gerações. Carnívora também estará presente. E essa geração aqui se destaca com o maior número de ordens entre as 3 gerações. Bom, o gráfico 2 mostra a relação de ordens da segunda geração e o número de representantes em cada uma delas. Novamente, a ordem carnívora, agora com um número maior, né, 18 representantes. E, em segundo lugar, Artiodactyla e terceiro, primate novamente. Essas 3 aqui aparecem nas 3 gerações, assim como a ordem Rodentia também. Em último lugar, o gráfico da terceira geração, né, que mostra a relação de ordens da terceira geração e o número de representantes em cada uma delas. Essa geração aqui ela é a menor em número de ordens, apenas 6 ordens. Novamente, a ordem carnívora, com o maior número, Artiodactyla e primates. E com 2 ordens novas nessa geração, né, que é Dasyuromorphia e Pilosa. Bom, na discussão, inicia-se com a ordem carnívora, né, que tem os carnívoros, pode-se encontrar pokémons que compartilham algumas características, como garras, presas, caninos bem desenvolvidos. Nos carnívoros terrestres, os membros possuem garras, os aquáticos possuem membros e colunas especializados, né, para natação. E as famílias encontradas nessa ordem foram as seguintes: Canide, Felide, Mustelide, Phocide, Urside, Herpestide, Viverride, Rinide, Procyon,ide, Otaride, Odobenide. E agora vem alguns exemplos, né, da família Canide, com alguns pokémons até famosos, como Vulpix, Ninetales e Arcanine, são até queridos pelos fãs, com representantes aqui como cães e gatos, não, só cães, né, como Snubbull, Grumble e raposo como Vulpix. A seguir tem a família Felide, que é agora sim gatos, o Miau, né, o representante aí do gato, o Entei, que seria o leão. A próxima família Mustelide, que tem representantes aí como Ratel, Lontra, Arminho, Furão e Ariranha. E a outra família, Phocide, que é a família da foca. A família Urside, que é a família do urso cinzento, do urso do sol e panda marrom. E a família Herpestide, que é do mangusto e suricato. A família Viverride, que é a família das civetas. Família Procyon,ide, do guaxinim. E família Rinide, da hiena. Família Otaride, que é a família do leão marinho. E família Odobenide, da morsa. Artiodactyla, os representantes desse grupo possuem um número par de dedos, por isso o nome Artiodactyla, que vem do grego, significa dedos pares. É a quinta maior ordem de mamíferos, composta por 10 famílias e 80 gêneros. Foram encontrados 7 representantes da família Bovide, um da família Girafide, um da família Cervide, um da família Balenide, um da família Balenopteride e 2 da família Camelide, 3 da família Suide e 1 da família Delfinide. Aqui os representantes da família Bovide,
como cabras, bois e vaca, né, boi, ovelha e cabras. E girafide da família girafa, da família das girafas. Família Cervide, família Balenopteride, família Balenide e Delfinide. Família Delfinide, família da orca, da Balenopteride da baleia azul. A família Camelide, família dos camelos, família Suíde, dos porcos e javalis. Agora a ordem Quiróptera. Os membros desse grupo são alados, são os únicos mamíferos com asas e voos verdadeiros. 2 asas são membros anteriores modificados e os morcegos da ordem Microquiróptera dependem muito da ecolocalização. Inclusive, a ecolocalização é explorada no anime, tem um episódio que mostra isso, e geralmente tem olhos bem pequenos, morcegos dessa subordem. Os 3 espécimes encontrados nesse trabalho pertencem à família Philostomide. Família Dasiuromorphia. Esta é uma ordem de animais marsupiais, que com apenas um representante da família Dasiuridae. São carnívoros e insetívoros, com um corpo moderadamente longo, cabeça longa e pontiaguda, cauda longa e geralmente bem peluda e pernas curtas a médias. Aí uma figura do Azúrio, encontrada no Pokémon, e ao lado a espécie Sminthopsis longicaudata. A ordem Lagomorpha são mamíferos que possuem 2 pares de incisivos na mandíbula superior e um par na parte inferior, que cresce continuamente. São animais de pequeno a médio porte, que se assemelham muito a roedores, e às vezes são até confundidos, né, com roedores. São reconhecidas 80 espécies de lagomorfos, distribuídas em 2 famílias. E aqui é apenas um representante da família Leporidae, o azul-maril. Perissodactyla, e tem um erro aqui, eu esqueci de apagar. O nome Perissodactyla vem do grego, significa dedo ímpar. São caracterizados pela posse de um número ímpar de dedos. Em cada pata traseira, os cascos, além de possuir um dedo médio maior que os outros, este grupo de ungulados inclui cavalos, antas e rinocerontes. Aí são apenas 3 famílias vivas, é uma ordem bem pequena, né? E a família Rinocerotide, família Tapiride e família Equide. Aqui estão as 3 famílias, né? Família Tapiride, das antas, Equide dos cavalos e Rinocerotide, dos rinocerontes. E agora Pilosa. São mamíferos que têm como representantes as preguiças, possuem garras e geralmente são lentos. Elas passam a maior parte do seu tempo numa posição suspensa, por serem arborícolas estritos. E os 2 representantes dessa ordem pertencem à família Megalonychidae. Agora a ordem Primates. Os espécimes dessa ordem possuem unhas em vez de garras, sistemas sociais complexos, visão bem desenvolvida e postura semi-ereta ou ereta. Possuem, então, 5 dedos nas mãos e nos pés, que os ajudam a escalar árvores e manipular objetos. Foram encontradas apenas 3 famílias: Cercopithecidae, Hominide e Atelide. A família Hominide, e com alguns representantes, né, a maioria sendo homens, né, e ali tem um que seria o Slay King, que eu coloquei sendo como gorila. A família Cercopithecidae, família Atelide e a ordem Proboscidea. Esses espécimes possuem um nariz e lábio superior transformado em probóscide, longa e musculosa, utilizada para auxílio na alimentação, que funciona quase como um 5º membro. Os machos têm um par enorme de presas, são derivados dos incisivos superiores. E os elefantes são herbívoros gigantes. E existe apenas uma família de elefantes.
Elephantidae, com 2 espécies vivas, que seria o elefante indiano e o africano. Agora a ordem Rodentia, todos os membros dessa ordem têm um único par de incisivos superiores e um único par de incisivos inferiores. São bem desenvolvidos e crescem continuamente. Os roedores compartilham a característica de uma dentição altamente especializada para roer. Os roedores são a maior ordem em número de táxons, distribuídos em cerca de 30 famílias, e as seguintes famílias foram encontradas: Muridae, Crisetidae, Dipodidae, Hystricidae e Sciuridae. A família Muridae, Crisetidae, família Dipodidae. Aqui, fazer um destaque aqui para o Pikachu, porque alguns autores associam o Pikachu com o mamífero pica, né? Só que eu fiz uma pesquisa e descobri que o nome do Pikachu é derivado assim, do japonês, né? Que pica vem de uma onomatopeia para faísca e chu-chu para o som que o rato faz. Então, eu não achei suficiente afirmar que ele viria desse mamífero pica, né? Até porque na Pokédex é dito que Pikachu é um Pokémon rato, e no site Bulbapedia também diz que a inspiração para o Pikachu seria um rato, embora não especifique uma espécie. E esse mamífero pica, ele pertence à ordem Lagomorpha, né? Então, Pikachu sendo um Pokémon rato, ele deveria pertencer à ordem Rodentia. Então, por isso eu decidi que o Pikachu seria um roedor. A família Hystricidae e a família Sciuridae. A ordem Sirene agora, né? Esses são espécimes grandes, lentos e adaptados ao ambiente aquático. Os membros dianteiros são palmados, especializados para a natação, e nenhum sirene tem membros posteriores e tem pele marrom acinzentada. O nome dessa ordem é baseado em sereias, também conhecidas como ninfas do mar, e talvez tenham originado, né, os contos mitológicos das sereias. Apenas um representante foi encontrado, né, da família Dugongidae, e agora a ordem Cingulata. Todos possuem como característica uma armadura óssea presente em seus lados, costas e caudas, bem como no topo da cabeça. Essa armadura é composta por placas cobertas com uma pele queratinosa e coriácea, e que se sobrepõe para selar as lacunas na armadura. Os dedos dos pés estão armados com garras que ajudam na escavação e na defesa. Apresentam um crânio achatado e uma mandíbula longa e achatada. Aqui o membro da família Dasypodidae. Agora a ordem Diprotodontia, que é a maior ordem de marsupiais, possui 10 famílias com 117 espécies. Eles podem ser distinguidos pela sindactilia, que os dedos 2 e 3 estão totalmente fundidos, pela falta de caninos inferiores e por serem diprotodontes. Daí o nome da ordem Diprotodontia. A maioria dos macropodídeos tem uma cauda longa, que ajuda no equilíbrio e na estabilização. Os indivíduos dessa família têm um crânio longo e estreito e uma cabeça que parece ser menor em relação ao tamanho do corpo. Aqui o representante da família Macropodidae, que seria a família dos cangurus. Toricomorpha, o espécime dessa ordem tem cabeça e membros anteriores modificados para a vida fossorial. Possuem os olhos pequenos e muitas vezes são escondidos sobre a pele. Tem um focinho longo, esbelto, quase nu, com um sistema sensorial extraordinário, que é usado para compensar a falta de visão. Apenas a família Talpide foi encontrada nesse trabalho. Agora a ordem Hiracódia. Essas espécies têm caudas curtas e peculiares, patas traseiras de 3 dedos,
com unha quase parecida com o casco em 2 dos dedos. Os incisivos crescem continuamente como os dos roedores. E existe apenas uma família nessa ordem, a Procavidae, de 7 espécies vivas. Aqui nessa figura tem um exemplo de dimorfismo sexual, né, do Nidoran, macho e fêmea. Agora a ordem Monotremata. Esses mamíferos possuem algumas características peculiares, como a postura de ovos, em vez de gerar os filhotes vivos. Membros orientados com húmero e fêmur mantidos lateralmente ao corpo e uma cloaca. O crânio tem uma aparência quase de pássaro. E os monotrematos têm vários caracteres importantes, né? Apesar de serem bem diferentes de mamíferos, né, eles têm caracteres que os colocam na mesma classe, que incluem a pele, mas não possuem vibriças, um coração de 4 câmaras, 3 ossos no ouvido médio e a capacidade de produzir leite. Então, aqui a família Tachygloscidae. A ordem Pholidota. Existem apenas 8 espécies vivas colocadas em um gênero e uma família, a família Manidae. Os membros dessa ordem são notáveis e extraordinários porque suas costas são cobertas por grandes escamas sobrepostas, compostas de pelos aglutinados. As escamas se estendem da cabeça, descendo pelas costas até a ponta da cauda. Apresentam membros robustos e bem adaptados para cavar com garras grandes, afiadas e recurvadas. Além disso, tem uma visão e audição relativamente pobres. Então, aqui o representante da família Manidae. Agora, a conclusão, né? Esse estudo classificou um total de 115 Pokémon inspirados em mamíferos, alocando-os em 17 ordens e 42 famílias. Os resultados obtidos mostraram que a franquia Pokémon tem um enorme potencial para ser usada nos moldes da zoologia cultural, em sala de aula como uma ótima ferramenta didática, enfatizando a biodiversidade faunística, sem mencionar outras áreas como a botânica, que não foram exploradas nesse trabalho. Além disso, vale destacar que a franquia possui um total de 8 gerações, né, que nesse trabalho foram exploradas apenas 3, sendo assim o potencial da franquia é muito maior e pode ser usada para trabalhar outras áreas da biologia cultural, como a botânica, ecologia. Ainda tem muito que ser explorado, né? E, segundo o Han, mais do que conhecer, para se preservar é necessário amar. Portanto, utilizar essas figuras amadas pelo público em campanhas pode ser mais benéfico. O uso da cultura pop como ferramenta didática proporciona comparações entre o fictício e o real, promovendo um maior envolvimento do aluno com o tema estudado. E essas atividades lúdicas estimulam a leitura, o senso crítico, a criatividade, a satisfação individual e a curiosidade. Obrigado. Então, agradeço demais a apresentação do Vitor, já antecipo os parabéns pelo trabalho e, com muita satisfação, convido a banca examinadora, formada pelos mestres Brendo Araújo, Guilherme Alexandre, com muita felicidade, alunos egressos do curso de Ciências Biológicas da Unirio, então é um prazer tê-los conosco mais uma vez, a tecer os comentários. E vou passar a palavra primeiro ao Brendo, pode ficar à vontade e tem certeza que todas as suas considerações serão de grande valia para a versão final. Muito obrigado, Brendo. Obrigado, Elidio. Primeiro, queria agradecer ao senhor, né? Agradecer ao Vitor por ter nos convidado, né? Eu sei que eu falo pelo Guilherme também, que é uma grande honra sempre ajudar o senhor no que for preciso. A gente tem uma história e num tema tão bonito e interessante quanto esse, é uma grande honra poder estar aqui e fazer algumas contribuições, alguns comentários. Vitor, parabéns pela apresentação. O seu trabalho tá bom, tá muito bom.
A ideia, a temática também tá ótima, me agrada de longe muito, né? É um assunto bastante interessante. Eu vou fazer apenas uns. Eu já fiz algumas correções no texto, comentários, na verdade, contribuições. Talvez eu faça alguns outros, mas eu depois te mando isso. Já estou fazendo direto no PDF, depois eu te encaminho que fica bem mais fácil. Até para a gente não postergar muito, né? E falar tudo, demorar tanto assim, até porque são pouquíssimas coisas mesmo, tá? O que eu quero mesmo aqui falar com você é tirar algumas dúvidas, que eu acabei ficando lendo o texto e também na apresentação, vendo a apresentação. Posso ser começar aqui, eu tenho algumas coisas anotadas, posso ser um pouco chato, tá? É chatice isso mesmo. Mas é só uma dica para você, eu acho que você perdeu uma grande chance. Porque uma coisa que a gente tem que pensar na apresentação, isso vale mais para frente também quando você fizer qualquer material, é que sua apresentação nada mais é do que a repetição, um resumo do seu material escrito. Você não me trouxe nada novo ou algo diferenciado. Você me perdeu uma grande chance de me trazer mais imagens, de me apresentar umas coisas mais graficamente e ter apenas pontos na apresentação. E o seu texto, a mesma coisa, né? O texto da sua fala e tudo mais, a mesma coisa. É praticamente a leitura do seu material escrito. Não que eu achei isso um problema, tá bom? Mas o seu texto ele é bom para nortear a sua apresentação. Ou você tinha a chance, na parte da apresentação, de trazer muito mais informações ou esclarecer muito mais coisas que você não conseguiu ali na parte escrita. Então, a apresentação serve bastante para isso. Principalmente nessa questão das imagens para auxiliar, né, as coisas. Primeira coisa que eu tenho anotado aqui, que eu queria conversar contigo é, esse modelo de escrita que você adotou, você sabe questão de formatação, de forma geral, tá? Não estou falando de nada específico. A formatação, existe um padrão específico do curso de Ciência da Natureza, ou é o padrão da Unirio? E, se não me engano, a Unirio segue até a BNT, né? Existe o manual de TCC que tem no site da biblioteca. Ah, aquele manual mesmo, né? Que é aqueles padrões. Então você segue aquele, né? Isso. Não, tá. Foi umas questões que eu fiz questão de chamar a atenção no seu texto de formatação, tá? Principalmente questão do sumário, que ele não está detalhado, e tem toda uma questão que o sumário detalhado é interessante, porque seu material escrito, impresso ou mesmo online, o sumário detalhado auxilia muito na gente buscar algum conteúdo no meio do texto, porque seu material está grande, está bom, está completo, e nas suas referências também. As referências eu nem fiquei assim por não estarem no padrão ABNT, mas na verdade por você ter uma mistura de padrões lá, você não seguiu uma só. Você tem umas misturas ali, então depois você pode dar uma olhadinha nisso, mas eu chamei a atenção nos meus comentários. Uma outra coisa, aqui é mais uma dúvida mesmo, uma pergunta, uma curiosidade para você. Por que a escolha de Pokémon? Bom, porque eu tenho afinidade com o tema, né? Eu também gosto da franquia. E se encaixou perfeitamente, né? Também com o tema de zoologia cultural. Você já tinha o gosto pela zoologia cultural? Foi depois de conhecer o professor Elídio? Sim, Ver o material, tudo que o professor Elídio foi produz? com o professor Elidio Omar, sim. É porque como você é da licenciatura em Ciência da Natureza, né? Toda essa parte de educação, eu sei que acaba xingando muito. Já eu sei que isso aqui eu sei que é um roubo que eu vou fazer do Guilherme, que eu sei que o Guilherme vai com certeza trazer isso para você. Mas uma coisa, tudo bem, você escolheu Pokémon, você tinha uma afinidade pessoal, isso não é um problema algum. Você fez uma proposta de ensino e realmente é um material incrível, você justificou isso no seu texto. Sentiu um pouco falta disso na apresentação, da justificativa do porquê Pokémon é um grande material para se criar algo para o ensino.
Mas você, isso eu falo, você acabou se enforcando um pouco porque você fez questão de repetir algumas vezes ao longo do seu texto aqui também da questão do Pokémon tem 8 gerações, Pokémon isso é aquilo, Pokémon é uma franquia gigantesca. Por que você escolheu reduzir o seu trabalho? Você quis fazer só de 3 gerações? Você escolheu um grupo tão específico? Você não me descreveu essa escolha no texto, sabe? Você só fez, mas por que você fez? O Eu ensino, escolhi, voltar para o ensino é uma boa justificativa, sim, ok, mas é justificativa do contexto geral do trabalho. Agora, o porquê do seu material de estudo e por que você restringiu ele, você não me apresentou em momento algum. restringir, como assim, na franquia Pokémon, que você diz? Sim, Não, pô, eu não justifiquei, mas eu escolhi por afinidade mesmo, né? Porque eu gosto da franquia, eu gosto do tema. não isso, mas, por exemplo, por que mamíferos? Ah, sim, por causa de outros trabalhos já feitos também com a franquia, né? Eu não queria repetir outros trabalhos, Perfeito, queria ser uma novidade, né? Algo novo, e foi por isso, né? E eu também preferia a classe mamalha, né? perfeito. E isso é uma ótima justificativa, porque você já tem outros trabalhos aí, você já tem material e você tá querendo, você não está querendo recriar a roda. Você quer mais conteúdo porque você está gerando mais material para o ensino. Se já tem outros, não tem por que ficar repetindo isso. Você quer trazer novas oportunidades, né? Isso é uma boa justificativa. Mas por que só as 3 primeiras gerações? Por que você não fez as 8? Tempo? Seria maior, né? Seria enorme. Então, seria muito conteúdo. Então, deixa para a próxima oportunidade aí, quem sabe. É muita coisa, né? Sim, Só foram 115 representantes encontrados, né? Imagina fazer até a oitava. Seria enorme. é As coisa tabelas dessa. já que as tabelas que eu fiz também já ficaram grandes, né? Imagina com 8 gerações. Ok. Aí, olhando seu texto aqui, dando uma olhadinha aqui em alguns comentários que eu fiz, tem uma questão do resumo, que eu acho que não tem por que falar, mas uma coisa que me chama a atenção é na sua apresentação também tinha. Sua introdução, você me traz alguns conceitos, né? Você me traz o conceito de zoologia cultural, você me traz o conceito de biologia cultural. Esses conceitos são seus? Você cunhou? Você está propondo no seu material escrito? Não, eu peguei de artigos, né? Exato. Eu não criei. E as citações? Também de artigos. Não, então, a minha questão é, quando a gente faz esse tipo de material, quando a gente traz um conceito no nosso texto, você tem que trazer as referências logo em seguida. Uma coisa que você fez bastante no seu texto foi, você me escreveu parágrafos inteiros, grandes, com muitas frases cortadas, e você me trazia um aglomerado de citações no final, das referências no final. Não é tão assim que a gente faz, porque eu não sei quem daquelas referências ali disse o quê ao longo do parágrafo. Então, toda vez que a gente traz um conceito, a sua referência tem que vir logo depois, tem que vir no final dessa frase, para me poder ver quem falou aquilo, para eu ter essa noção. Ok? Uhum. E aí eu chamei, toda vez que eu via um negócio desse, eu chamei aqui a atenção no texto, só para você dar uma olhadinha, tá? Chamei a atenção de algumas coisas, algumas palavras nas questões acadêmicas, usar muito diminutivo, usar adjetivo superlativo, isso não é tão escrita acadêmica assim, então você tem que tomar cuidado um pouco com essas coisas. Mas nada que deprecie seu trabalho ou diminua ele, tá? Isso é só apenas, como eu falei para você, o que vou te mandar escrito são detalhes. De forma geral, o corpo do seu material, o conteúdo em si, tá ótimo. Você tá bem de parabéns. Sim. Aí aqui eu já quero trazer para você uma questão que é,
o seu último objetivo, você me trouxe 3 objetivos específicos, né? Que é classificar os Pokémons. Eu até te dou uma dica aqui para você detalhar um pouco mais esse objetivo, que é classificar, mas baseado em quê? Para você deixar só um pouco mais claro, que é comparando os animais, etc. Descrever, então, esses Pokémon, descrever a característica da família ou da classe. Só que no final, o seu último objetivo específico é desenvolver um material para ser usado no ensino de zoologia e divulgar a ciência. Você fez um levantamento, perfeito, e você me deu informações, você me deu a matéria, você não me deu um material. Você não me deu um material já pronto, prático, para eu levar para dentro de sala de aula e aplicar. Você concorda comigo? Você não Bom, criou você não criou um material aplicável. a partir dele, o professor pode desenvolver alguma coisa para trabalhar em sala de aula. Exato. Então, por isso falando, você fez o levantamento, você fez um compêndio que pode ser utilizado pelo docente para poder aplicar da melhor forma, como ele bem entender. Mas como você me trouxe esse objetivo, desenvolver o material para ser usado no ensino, eu estava esperando encontrar isso ao longo do texto. Eu fui atrás, buscando, eu falei, pô, legal, ele fez uma proposta de cartilha, ou você me fez uma proposta mesmo em texto escrito de o professor pode trabalhar dimorfismo sexual utilizando Nidoran, Nidorina, apresentando tais características. Você me dá isso mais detalhado. Eu fui atrás disso, pensando que ia ter isso no teu texto e não encontrei. Você entendeu, Vitor? Basicamente, você disse que pode ser aplicado, mas você talvez não tenha apontado uma possibilidade concreta de aplicação. O exemplo que o Brenda acabou de dar é ótimo, a questão do dimorfismo. De repente, não dá para a versão final fazer uma reestruturação, mas pensar no objetivo. Sim. Dar um jeito de fazer o objetivo um pouco mais simples. Aí eu acho que Perfeito. Excelente contribuição. E aí, bati também, de novo, você vai ver isso. Eu me repeti muito, tá? Eu fiz questão porque eu fiquei assim, vou chamar a atenção dele só aqui nesse trecho, mas lá na frente é o mesmo problema. Eu fiz questão de repetir o texto só para você saber que ali estava o mesmo problema. Não foi querendo ser chato, tá bom? De ficar insistindo, batendo na mesma tecla, mas é só para você entender aonde estavam os problemas na parte do texto escrito. Chamei a atenção aqui dessa questão. Isso aqui, então, é chatice de toda a vida, né? Das suas tabelas, que na verdade não são tabelas, isso são um quadro, né? Aí eu te mandei uma referência para você dar uma olhadinha. E uma outra coisa que também acabou me incomodando, eu chamei atenção, quando você fez essas comparações, você diz que você vai fazer essa classificação, você fez a classificação, por exemplo, você olhou para um determinado Pokémon, escolheu lá, olhou para ele, e você definiu que grupo ele se encaixaria melhor, ou você 100% pegou o que o Bulbapedia falava e que já que estava dizendo que animal era aquele e tratou aquilo como verdade? Bom, eu me baseei no site Bulbapedia, mas em alguns momentos teve o meu julgamento, né? Porque às vezes assim na descrição tinha até mais de uma espécie de inspiração, né? Então aí eu usei do meu julgamento para fazer essa classificação. Perfeito. Isso é legal, você não só copiou, queria mesmo ouvir isso de você, mas vamos lá, o seu julgamento, você fez por conhecimento pessoal ou você usou algum material auxiliar? Bom, a princípio foi baseado no meu conhecimento, né? Mas depois eu pesquisei, né, em sites até do Animal Diversity, acho que é a Universidade de Michigan, para confirmar se eu estava certo ou não. Então, perfeito. Porque o que eu senti falta no seu texto escrito foi justamente isso. Cadê a descrição de que você utilizou material auxiliar e cadê que material auxiliar foi esse?
quando eu leio, me dá muito a entender exatamente isso, que você detém o Não, tem conhecimento, a você bateu citação. o olho e escreveu. Mas aqui, quando você entra, por exemplo, nas famílias, que você faz uma descrição da família, você tira essa informação da onde? Tem Carnívora a tem, citação. mas de E não novo, falei de família. das classes, Não, ordem. das ordens. Ordem. Então, E no final tem a citação. e de novo, só que de novo cai naquilo. Você me descreveu um texto inteiro e citou só no final. Eu não sei se aquela citação no final, ainda mais porque normalmente você não usa uma, e sim mais de uma, sobre o que cada referência está se referindo naquelas frases. Então você tem que usar uma frase e colocar no final. Por mais que se repita, quando você pegar textos acadêmicos e científicos, se repete mesmo ao longo. Mas você tem que colocar logo depois que você traz para mim essa informação. Entendeu? Entendi. E aí eu chamei a atenção disso aqui, daria para você simplesmente usar um simples livro de zoologia que descrevesse de forma geral, né, as ordens e tal, para você justamente fazer essas comparações. Chamei a atenção que você separou resultados e discussão, e isso acaba ficando muito chato no final quando a gente vai ler, porque gera uma misturinha que é complicada, que é, por exemplo, neste trabalho foram encontrados 7 representantes da família Bovídeo, um da família Girafídea. Isso não é discussão, isso é resultado. Mas está aqui no meio da discussão. Um jeito de resolver isso é fazer um tópico único, resultados e discussão. E aí ninguém vai implicar, ninguém tem por que reclamar disso com você. Deixa eu dar mais uma olhadinha. Aí aqui, eu dei os parabéns para você da discussão da questão do Pikachu. Você trouxe isso, e isso eu senti, porque isso para mim aqui é o que você realmente pesou a mão no que é a discussão. Que não é só trazer conceitos de outros materiais, é você debater com a literatura, debater com outros materiais os seus resultados. E aí você trouxe uma discussão muito interessante com essa questão do Pikachu, e foi aqui, inclusive, que você me mostrou que você teve senso crítico na hora de fazer as classificações. Isso foi bem interessante. Senti falta, elogiei, mas ao mesmo tempo falei aqui que eu senti falta disso, que você podia ter feito isso para as outras ordens que você trabalhou, pegar alguns outros exemplos, porque eu sei que tem muito material aqui que cabe discussão. Sei, por exemplo, que o Guilherme vai trazer isso com certeza, por isso que eu escolhi nem falar, sei que o Guilherme vai trazer algumas discussões, discordar ou não de algumas classificações que você fez, algumas que entraram a meio assim, outras que talvez não era o caso. Mas a única coisa que uma coisa técnica que eu fiz questão de chamar essa atenção é que as expressões que você usou. Quando você fala dessa questão do assumir que o Pikachu é um rodente e não lagomorfa, você usa que você refuta o material que diz que ele que vem por causa do Pika. Refutar uma informação de outra pessoa não é de bom tom, vamos dizer assim, no nosso meio. Mas entendi. E você pode até refutar, só que eu senti falta que você não me trouxe base suficiente para refutar. Por exemplo, a base que você me trouxe foi, na Pokédex diz que ele é um Pokémon rato. Mas você concorda comigo que rato é um nome popular? Rato não é um nome científico. Então, vários bichos são chamados de rato. Os próprios lagomorfos são chamados de ratos, sim, também. Erroneamente. Erroneamente. Mas você vai dizer que rato, que é um nome popular, é errado para alguém? O conhecimento popular, os termos populares utilizados, acabam não tendo essa conotação de errado ou certo. É utilizado e ponto. A gente tem que trazer isso para os termos científicos. Quando a gente traz para o termo científico, rodentia, que é o termo, que é o grupo da onde ficam os ratos, aí ele vai estar errado. Agora, rato generalista é rato.
Entendeu? Dá uma pensada nisso e cuidado, porque quem criou o jogo talvez não tivesse todo esse conhecimento científico, se baseou em conhecimento popular, em termos populares, e aí seria rato. Mas talvez ele pudesse ser sim um lagomorfo, ainda mais por causa da semelhança física. Mas eu trouxe mais para você pensar nessa questão do refutar, então a gente tem que ter uma coisa muito bem embasada e ter que pensar muito nisso, ainda mais nesses temas de ensino, extensão, divulgação, você tem que pensar muito nos termos que você utiliza e pensar muito nos termos populares, no conhecimento popular, no que é comum, no que é mais utilizado. Por fim, as referências, eu já falei para tu dar uma olhadinha. Conclusão, dei um toque aqui para você, que a conclusão normalmente, nos padrões de escrita, a gente não faz citações na conclusão, não traz referências aqui, isso seria uma parte da discussão, você podia subir isso aqui lá para discussão. E essa conclusão, que é, você fez, sim, um aglomerado de ideias, que é um dos tópicos que você tem que trazer uma conclusão, mas você também deveria ter trazido nessa conclusão, acredito, tá? É só uma sugestão, você instigar algo, que aí eu senti falta dessa questão do material. Instigar, você poderia muito bem instigar aqui o este material poderia ser ampliado, ou será ampliado, ou será aplicado de tal forma. Você simplesmente falou, vai ser aplicado, sim, no ensino e divulgação científica, mas como? Você poderia ter trago um pouco mais disso aqui, você poderia ter detalhado um pouco mais disso aqui na conclusão para dar um peso no seu trabalho, para dizer, olha a importância disso aqui, olha o valor disso aqui. Não que ele não é importante, tem um grande peso, com certeza, mas você tem que puxar a sardinha para o seu lado. Se você não defender seu trabalho, seu material com unhas e dentes, não é outra pessoa que está lendo que vai defender. Então você tem que mostrar o quão incrível é aquilo a todo momento, a cada pedacinho do seu trabalho. Tá bom? É só uma dica. Eu acho que é isso. Eu quis trazer mais toda essa questão mais técnica do trabalho em si para você. Cheguei a conversar com o Guilherme, que aí o pensamento em conjunto. Vou trazer toda essa parte bem mais técnica para você, porque eu sei que o Gui vai bater mais na questão do conteúdo do material, e aí eu acho que você fica com essas contribuições bem completas. Tá bom, cara? Mas, ó, tudo contribuição. De novo, obrigado. Seu trabalho está muito bom mesmo. É muito importante esse tipo de material, principalmente para a área do ensino, que tem uma grande necessidade de tornar as coisas mais didáticas, para poder agradar, gerar, atrair o público e tudo mais. Tá bom? Muito obrigado. Nada. Muito obrigado, Brendo. É muito rica a discussão, sem dúvida vai contribuir bastante. Acho que vale a pena pensar, de fato, na fusão de resultados e discussão como um tópico único. Talvez na transformação do termo conclusão em considerações finais, que aí justifica você ter elucubrações e até citações. E a parte de identificação é realmente muito necessária, né, Vitor, pensar qual foi a bibliografia, porque sempre vai ter polêmica em classificação. Uma que, com certeza, quando alguém de mamíferos bater o olho vai reclamar é a história do Artiodátila, que agora está junto de baleia e formou um grande grupo chamado Cetartiodátila, estranho pra caramba, mas fazer o quê? E a própria identificação de cada Pokémon, ela é passível de interpretação. Em Artrópoda, a gente tem muito disso, e até divergências normais. Por exemplo, eu não concordo com o pessoal da paleontologia que diz que o cabuto é um trilobita. Para mim, ele já é um Merostomata chifosura, sem dúvida, só não tem a projeção, o espinho caudal desenvolvido, mas é igualzinho. Aí, não, aí Cabutops é que seria o Merostomata. Para mim, já o cabuto questões interpretativas. Então, se é rato, se é lagomorfa, nome comum,
Olha que discussão rica que foi essa. Breno tem toda a razão, não tem regra para nome comum. É um inferno, é uma desgraça, mas, ao mesmo tempo, é uma delícia, porque você Sim. pode conversar sobre. Então, muito, muito obrigado mesmo, Brendo. Certamente tudo vai ser considerado para a versão final e o que não foi incorporado à versão final depois, para a produção, para os trabalhos Eu adiante. quis trazer bem isso ali, mais para ele mesmo, para ele pensar. Justamente essa questão do nome popular, a gente tem que pensar, cara, sobre isso. É uma discussão, como ele falou, é bem passível de interpretação, bem passível. A única coisa que você tem que fazer é que a gente tem que embasar bem a nossa opinião. Mas outra pessoa chegar e falar que está errado, não, ou a gente partir do conhecimento popular e dizer que está errado, não, não tem essa. É passível de interpretações. O que importa no final é a aplicabilidade, se vai funcionar ou não, na verdade. Obrigadão. E, com muita felicidade, passo a palavra a Guilherme Alexandre, também oriundo da nossa graduação. A gente tem um orgulho danado de ver o pessoal que saiu da Unirio progredindo e fazendo bonito no cenário científico brasileiro e internacional. Então, Guilherme, muito obrigado por aceitar o convite. Pode ficar à vontade. Obrigado, Lídio. Igual o Brendo, agradeço por ter me chamado, por ter me considerado para participar da banca. Agradeço ao Vitor também por ter chamado. Gostei bastante do trabalho, foi uma parte bem interessante de se ver. Então, depois que eu fiz o meu trabalho sobre os moluscos do Pokémon, foi muito legal ver outros trabalhos também falando sobre isso. E ver esse também agora tratando o de mamíferos, eu achei muito interessante. Então, o Breno já tinha meio que sugerido, né? Ele ficou mais nessa parte técnica, formatação, alguns detalhes. Eu acabei focando um pouco mais nas tabelas em si, né? Focando o porquê de cada Pokémon ter essa classificação. Teve alguns que eu concordei, alguns que eu quero questionar. Então, eu vou acabar ficando um pouco mais nisso. Então, teve alguns outros detalhes que eu coloquei, que eu anotei aqui na dissertação, algumas coisas de objetivos, alguma correção ou outra na parte de introdução, mas eu não vou entrar em detalhes, isso está anotado, depois vocês podem dar uma olhada que eu vou mandar o arquivo. Eu fiz em Word, porque eu gosto de botar comentários, então no Word fica mais fácil de botar esses comentários escritos, dependendo do que for. Então, deixa eu pegar aqui. Sobre a apresentação, eu concordo com o que o Breno falou, que a apresentação acabou sendo mais uma leitura do trabalho em si do que uma complementação ou alguma coisa mais, mas não vejo isso como problema, vejo como uma estratégia diferente da sua apresentação, então, ok. O que me incomodou um pouquinho mais foi a parte da sua introdução ter sido puramente texto, não ter alguma imagem para poder representar alguma das coisas que você falava, às vezes poderia ajudar também, e evitar que você colocasse tanto do texto. Às vezes você podia omitir parte do texto para apresentando uma imagem que simbolizasse aquilo, ficaria um pouco melhor em alguns casos. E indo já para a parte das tabelas, que aí eu queria discutir um pouco com você. Então, vamos lá. Na primeira tabela, você listou a relação dos Pokémons da primeira geração. Então, antes de entrar em detalhes do porquê de alguns que eu queria contestar, eu queria saber de alguns que não foram incluídos que eu, por exemplo, teria incluído. Então, por exemplo, na primeira geração, por que o Psyduck e o Golduck não entraram? Apesar de ter nome de pato no final, eles têm algumas inspirações em ornitorrinco, por exemplo. Eles têm o bico, eles nadam, tem aquela cauda mais comprida que o ornitorrinco tem. Então, por que você acabou não considerando esses dois como monotremados, que seria o caso? Porque daria que seriam aves. Mas por quais características? Só pelo bico? Pelo nome? Também pelo nome e pelo bico. Pela aparência. Mas se fosse pelo bico, o ornitorrinco também apresentou esse bico de pato e seria classificado como ornitorrinco também. Pela aparência e pelo nome também. Uhum. Na Pokédex, que você falou que chegou a analisar, chega a dizer alguma coisa dele? Chega a determinar algum grupo, como no caso do Pikachu, que você comentou que diz que ele é um rato ou alguma coisa assim? Não. Tá. Outra questão, por que você não quis utilizar as variantes regionais? Por exemplo, o Vulpix tem o Vulpix de Alola, que ele poderia ser uma raposa do Ártico, e tem outras variações, não só de Alola, mas
os Pokémons de Hisui, que englobam os Pokémons ainda da primeira, segunda e terceira, porque o número da Pokédex é o mesmo, mas você acabou não incluindo essas variações regionais, que eu acho que até seria um ótimo ponto para você mostrar como determinadas espécies podem mudar em cenários diferentes. Então, uma raposa na América do Norte ela ficaria de determinado jeito, mas uma raposa do Ártico ela teria uma pelagem totalmente diferente por causa do ambiente que ela vive. Alguns próprios animais mudam de pelagem durante estações para poder se disfarçar de predadores, coisas assim. Seria uma parte válida que deixaria o trabalho mais rico. No caso de Alola, eu acho que ela é considerada como uma outra geração, né? Assim, a Alola em si é considerada uma outra geração, mas o Vulpix de Alola ele ainda tem o mesmo número da Pokédex do Vulpix da primeira geração. Os dois são considerados Vulpix. Não é considerado um novo Pokémon, ele só é considerado uma variante regional. O meu ponto era esse, por que essas variantes regionais não teriam sido incluídas? Foi por opção sua não incluir, ou acabou não querendo incluir elas porque elas não foram apresentadas logo nas gerações iniciais, e sim mais para frente? Sim, porque elas não faziam parte da geração original, né? Então eu quis ficar só na geração original. Entendi. Mas aí, nesse caso, Vitor especifica no material e métodos. Acho que vale a pena, que aí fica claro. Sim. Acho que vale a pena. Então, vamos lá. Ainda nessa primeira parte da tabela 1, você classificou a Nidorino e o Nidorino como porco-espinho. E eu queria saber quais foram as características que você viu de porco-espinho nesses dois, porque eles eu fiquei meio na dúvida do que classificar. Não sei se eu concordaria muito com porco-espinho. Acho que no final eu nem colocaria eles como mamífero no final, porque eu não vi eu vi muito um geral de característica, talvez umas características mais para alguns mamíferos fósseis, algumas coisas assim. Eu até comentei mais para frente alguns, depois eu chego lá, que poderiam entrar num grupo de mamíferos fósseis. Tem no site Pokémorph uma página sobre o Nidoran. Acho que eu coloquei também na referência. E também no Bulbapedia tem uma relação, e aí entra o que eu falei antes, né, do meu julgamento. Baseado no que está escrito lá na descrição do site Bulbapedia, aí eu fiz o meu julgamento e classifiquei em porco-espinho. Sim, mas o que você viu nele que você... Porque, por exemplo, se entrar aqui no Bulbapedia, para o Nidorino, ele diz que pode ser inspirado num hamster, num rato, num coelho, num porco-espinho e até em rinoceronte. Aí, o porquê que você excluiu todos esses outros e considerou só o porco-espinho? A presença dos espinhos e também de outro site, Pokémon. Tá. Só mais uma parte. Olha que ótimo exemplo para fazer aquilo que o Brendo disse, que você tinha feito com relação a Pikachu. Explicar também. Nesses que tem alguma polêmica, você pode até dar a sua opinião sem o menor problema, mas você explica, justifica e marca uma posição. Isso daí é muito interessante. Até com relação ao pato / ornitorrinco, também pode fazer isso. Se você não quis usar, você justifica. Mas se quiser usar, mesmo ele sendo parcialmente ave, em algumas classificações, não tem o menor problema. Eu já fiz alguns trabalhos sobre crustáceos do universo Marvel e DC. Eu usei um personagem. Depois eu fiz sobre aracnídeos. Eu usei o mesmo personagem, porque ele tinha característica de crustáceo e de aracnídeos. Então, dá para fazer esse tipo de coisa, mas justifica. E aí vai ficar muito mais rico. Acho que é excelente contribuição também. Então, vamos lá. Nessa segunda parte da tabela, que é a sua parte de conclusão dos Pokémon da primeira geração, eu fiz algumas outras anotações, alguns outros que eu considerei que poderiam ter entrado. Então, por exemplo, você considerou o Abra e o Kadabra como Pokémons que para entrar nessa parte de mamífero, mas não considerou o Alakazam. Você não considerou porque ele não continuaria com essas características de cabra que você viu em Abra e em Kadabra, ou você simplesmente achou que ele não se encaixava em nenhum outro tipo de mamífero?
Porque quando eu listei ele aqui, eu botei que ele poderia ser inspirado até no ser humano, por ser bípede, ter as duas mãos, estar até segurando os talheres. Ou se quisesse botar alguma coisa mais genérica, botaria só hominídeo mesmo, poderia enquadrar ele como algum chimpanzé, alguma coisa assim. Eu pensei em colocar até em primates, mas eu considerei que era tipo um ser mitológico, né? Que não se encaixava muito, então por isso eu acabei não incluindo. Entendi. Aí, no caso do Abra e do Cadabra, o que você viu que considerou eles como cabra? Porque assim, eu não vi muita coisa de cabra no Abra e no Cadabra. Não sei se foi, às vezes, alguma característica mais restrita, por eu não conhecer o grupo, mas o aspecto geralzão deles assim não dá muita impressão de cabra. Não, não dá, mas tava no site do Bulbapedia, né? Que tava a possível inspiração deles. Sim, mas por qual característica? Não me baseei na característica, foi na descrição do site. Tá, entendi. Aí, voltando aos outros, eu listei a Chansey aqui também como um possível, por ela ter um marsúpio, apesar dela guardar o ovo e ter alguns segmentos assim na cabeça que são meio diferentes, mas eu considero ela como um marsupial só pela característica dela ter esse saco na região da barriga que seria um marsúpio. Aí você também não quis considerar ela, né? Não. Mas por qual motivo? Qual característica dela que você acabou vendo que desconsiderou? Bom, para mim ela não se assemelha a nenhum mamífero. Uhum. Mas mesmo ela possuindo essa característica tendo um marsupial, não achou relevante o suficiente para incluir. Não. Tá. E o caso da Jinx? A Jinx eu consideraria como um ser humano, apesar dela ter algumas características mais exacerbadas e tudo mais, mas ela tem cabelo, tem os lábios, tem a cor de pele mais escura, tem as mãos, os pés, parece até estar usando um vestido e tudo mais. Ela parece ser humano, mas segundo a descrição, ela seria também como algo, não sei, uma criatura mitológica, alguma coisa assim do folclore japonês. Entendi. Aí vamos lá. Seguindo, botou o Slowpoke como Lontra, o porquê não do Slowbro também como Lontra, que eles ainda são bem parecidos. A diferença que fica é que o Slowbro tem um bicho mordendo a cauda dele, ele fica meio bípede, mas fora isso, eles são iguais. O Slowpoke e o Slowbro. É, Bom, porque o Slow... Qual é a evolução do Slowbro? o Slowpoke que vira o Slowbro. Então o Slowbro ele muda, né? Ele já fica bípede, já tem algumas mudanças. Uhum. Então eu Mas, decidi... mas se for considerar só essa característica do bipedalismo, as lontras em certos momentos podem até ficar, tipo, bípedes durante determinado momento, o slombro, apesar de aparecer como bípede, ele poderia não ser uma característica fixa dele. Mas do Slowbro é a característica física, fixa, né? Ele ficaria a todo momento só bípede? Sim, o Slowbro, sim. Sim. E no caso ainda do Slowpoke, por que não considerar ele como um hipopótamo? Porque ele tem Well, algumas características que poderiam levar ele a considerar um hipopótamo ao invés de uma lontra. acho que ele se assemelha muito mais a uma lontra do que um hipopótamo. Não sei. Eu, nessa classificação, acho que eu iria mais na questão de um hipopótamo do que da lontra, pelo formato geral do corpo. Tirando a parte do rabo, que o rabo acho que não teria muito a ver com o de hipopótamo, mas eu acho que a feição geral eu não parei para comparar, fazer uma análise detalhada. Mais longo, né? É, mas enfim.
Mas a dentição também, né, Gui? Dentição é bem de hipopótamo, né? Só os dentes laterais. Eu não reparei muito na dentição dele, não. Porque, assim, como eram muitos Pokémons para ver, eu dei uma olhada mais rápida, porque senão eu ia perder muito tempo olhando todos eles. O que podia, de repente, é usar um critério de primeira coisa que você pensa quando você olha o bicho. E quando bate o olho nele, ele realmente de cara parece um hipopótamo, né? Chama É, aquela a atenção. Pode é ser porque, um critério e pode ser especificado isso no material e métodos, que tem alguma sim. divergência. Claro, o rabo é longo e parece de lontra, sem Uhum. dúvida, mas olhando o É, jeitão, a cara. eu ia até comentar isso no final, porque depois que eu comentasse alguns aqui, que, por exemplo, no trabalho que eu fiz uma comparação anatômica. Eu botava a imagem do Pokémon e botava uma imagem do animal que eu queria remeter e apontava, ó, os dois têm essa característica em comum, os dois apresentam essas estruturas. Então, assim, eu sei que para cento e tantos aqui que fez, fica um trabalho hercúleo de se fazer. Mas acho que para esses que criam dúvidas, seria bom entrar nos detalhes e poderia até virar um material didático, que foi uma das sugestões do Objetivos Específicos, que para um professor pegar isso em sala de aula e já ter esse material comparado pronto, ficaria mais fácil dele fazer essa relação e fazer essa comparação. Aí, o que mais? Esse aqui foi um que eu não concordei, que você colocou, que foi o Electabuzz, que você colocou como tigre. Então, esse eu até fui olhar na descrição lá do Bulbapedia, e ele diz que é baseado em um demônio japonês, que acho que é yokai, o nome que eles usam, alguma coisa assim. E eu realmente fui ver, eu não vi nenhuma característica que remeteu a um tigre. Eu acho que está escrito que ele usa uma pele de tigre, não? Ah, sim, mas aí ele não virou um tigre porque ele usa uma pele de tigre. Ele continua sendo um demônio que está usando a pele. Seria a mesma coisa que pegar um ser humano e botar uma pele de carneiro. Ele não viraria um carneiro. Então, acho que nesse caso, o Electabuzz poderia ser desconsiderado. Simplesmente porque está usando a pele de tigre não significa que ele seja um ou que seja inspirado em um. Vamos ver o que mais. Cadê? Tá. Depois, aqui já é a segunda geração. A segunda geração, eu fiquei na dúvida um pouco no Sentret, que você botou ele como um suricato. E eu fui dar uma olhada, eu vi que poderia ser também a parte de um esquilo voador. E eu acho que concordei mais com a parte do esquilo voador pelo fato de quando ele abre os braços, você vê uma camada de pele ligando parte do braço até a altura do abdômen dele, igual o esquilo voador tem mesmo, aquela camada de pele. Então, por essa característica em especial, eu achei que ele se assemelharia mais a um esquilo voador do que a um suricato. Fora que ele é um bicho mais gordinho, mais arredondado. O suricato seria um animal mais fininho, mais formato comprido, não tão gordinho. O Ampharos eu fiquei na dúvida de qual característica de ovelha você acabou vendo também, porque o Merip e a Flef são obviamente ovelhas, que já são todas peludinhas, mas o Ampharos ele perde toda a pelagem, fica bípede, pescoço alongado. O que você acabou vendo de ovelha no Ampharos? Bom, baseado também no site, né, do Wikipedia. Sim, mas além do site, que característica você viu que classificou ele como isso? Porque vendo ele, eu não associei ele a uma ovelha. Bom, acho que nada é em específico, não. Entendi. Então, deixa eu ver aqui o que mais tem. Tá. Tem alguns outros animais aqui que eu deixei marcados, mas eu vou deixar para depois você dar uma olhada nas anotações, ver o que você consideraria, o que não consideraria. E tem, acho que mais um que eu pensei em adicionar, que aqui é na terceira geração já, que é o Lyron,
que eu, pelo que eu dei uma olhada rápida, ele poderia ser um grupo fóssil do gênero Placérias, que ele bate algumas características de ser quadrúpede, algumas características de crânio, mas acho que no Bulbapedia, não sei se no Bulbapedia lista ele como isso, ou se não lista, mas eu dei uma Qual, pesquisada rápida, eu acabei inclinado a esse gênero. qual o nome do Pokémon? Lyron, Lyron. isso. Tá, depois eu vou dar uma olhada, mas eu acho que era considerado um réptil, um dinossauro, alguma coisa assim, né? Uhum. Porque esses fósseis também de mamíferos, eles são bem próximos de répteis, ainda mais de como eles representam eles atualmente. Não representam ele com pelos, todas essas características que os mamíferos atuais têm. Então, eles acabam ficando bem próximos. E, além deles, eu me questionei do Absol, porque o Absol ele apresenta pelos, ele tem as garras. Por que que ele acabou também não ficando como um mamífero aqui no meio? Porque eu acho que ele se encaixaria como nessa família que tem os felinos e essas coisas todas, eu acho que ele é bem próximo. É que ele também faria parte do folclore japonês, não seria um animal existente. Entendi. Aí deixa eu ver o que mais. Uma questão de formatação aqui no final das tabelas e todos os gráficos que você gerou tem como fonte o autor. Aí eu queria saber se isso é coisa de formatação que acaba pedindo, porque normalmente quando você é o próprio autor daquela imagem, daquela tabela, que seja, a gente não costuma colocar que foi o próprio autor. Normalmente a gente deixa sem fonte, que já dá a entender que foi o próprio autor que gerou. Pelo livro de formatação de tabelas do IBGE, tem que colocar a fonte. Então, eu coloquei a fonte autor. Não, então beleza. Isso foi por ordem da formatação que você seguiu, sem problemas. É muito estranho, mas a É, instrução é essa. eu me contestei disso porque normalmente a gente não bota, mas se foi pela Uhum. formatação, não tem problema. Aí é Algumas tranquilo. revistas pedem isso também, inclusive a própria revista da Unirio, a Raízes e Rumos. Eu acho Ah, estranhíssimo. eu também achei estranho no início também. Eu pensei que era formatação já, mas eu quis confirmar para saber se realmente era ou se foi opção dele colocar. Aí depois, só para finalizar, a questão das figuras, eu achei que elas poderiam estar organizadas de forma diferente para poupar. Eu botei um exemplo aqui de como ficaria a legenda. Eu vou mandar para você nesse arquivo do Word. Mas só para explicar rapidinho, que quando você bota as imagens, por exemplo, a primeira, tem um Vulpix, um Ninetales, um Growlithe e um Arcanine. E você escreve o nome do lado de cada um deles. E você faz isso nessa sequência toda. Eu acho que fica uma poluição visual muito grande. Acho que o que você poderia fazer seria a imagem do Vulpix, Ninetales, Growlithe e Arcanine, e só botar, tipo, figura 1A, figura 1B. E na legenda você botar figura 1, família Canidia, letra A, Vulpix, letra B, Ninetales, que aí os nomes ficariam todos na legenda e a imagem ficaria só com os representantes. Que aí também daria para você dar uma aumentada nas imagens. Teve algumas que eu achei meio pequenas, então ficou meio ruim de ver alguma característica do animal ou não. Daria para otimizar esse espaço. Que aqui, por exemplo, o Kyogre. O Kyogre ficou uma imagem muito pequena. Então, assim, ele é bem complicadinho de ver. Dá para saber que é uma baleia e tudo mais, mas se desse para aumentar alguma dessas imagens, ficaria bom. Eu fiz algumas anotações em relação à referência aqui, mas o Breno já comentou sobre isso. E na sua imagem sobre o Azurill, na parte da surofomórfia, é isso? Não sei se é assim que pronuncia. Mas aqui você fez esse esquema de legenda que eu tinha falado, você botou o Azurill com a letra A e esse outro animal que você botou aqui, essa espécie para representar, você botou com a letra B, ficou uma imagem mais limpa. E eu me questionei por que você acabou não fazendo essa comparação com outros animais também. Você acabou só fazendo com o Azurill. Bom, do Azul eu coloquei para exemplificar um animal real, né? E os Uhum. outros ficariam, tipo, a ordem carnívora. Tem muitos, então eu achei que ficaria muita coisa.
Sim, entendi. É porque, não sei, ficou meio estranho, porque em um você fez a comparação, nos outros todos você ignorou. Não, assim, não ignorou, né? Eu entendo que não daria para fazer por ser uma coisa muito grande, assim, com o tempo que tem. Mas acho que ficaria legal ou botar alguns mais com comparações ou tirar essa comparação do azul com a espécie, porque senão vai ficar uma coisa muito distoante de ver que tem uma espécie com a comparação e todas as outras você não fez comparação. Entendi. E, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E depois em relação às referências, eu dei uma corrigida em algumas, assim, mas como eu não sabia muito a formatação que se seguiu para as referências, eu dei uma ajeitada acho que em duas, mas deixei um aviso assim para ajeitar as referências. E a observação que eu botei, que você usou bastante coisa da Wikipédia. E assim, eu até entendo o motivo de ter usado, porque você pegou coisas bem gerais, mas em geral a gente não usa o Wikipédia por ser uma fonte que qualquer um pode editar. Então, assim, pode ter muita informação errada e não validada lá, então a gente tenta evitar ao máximo. Eu botei A como uma princípio, alternativa, você poderia pegar as referências bibliográficas que tem ao final da página da Wikipédia que trata do assunto, que muitas das vezes lá vai ter uma informação melhor. a princípio eu vi primeiro na Wikipédia, mas depois eu acessei o site da Universidade de Michigan, né, para ter informações mais fidedignas sobre cada Aham, ordem. sim. Pois foi só a princípio para me basear. Uhum. Eu acho que é isso. Mas, assim, apesar de eu ter falado bastante, ter dado várias críticas, assim, eu gostei bastante do trabalho, eu achei muito legal. Ficou muito bom, gostei das comparações, gostei das opiniões que você teve em relação aos Pokémons. E espero que você dê prosseguimento nessa parte aí, se der para expandir para as outras gerações, colocar essas variantes regionais também, eu acho que ficaria muito legal. Tá de parabéns, Ada, eu gostei bastante do trabalho. Sim, obrigado. Obrigadão, Guilherme. Excelentes considerações e tudo isso vai ser levado em conta para a versão final. É riquíssima a discussão que vocês trouxeram e essa riqueza de discussão ela surpreende o total de 0 pessoas, sabendo a qualidade que vocês têm, o conhecimento que vocês acumularam na trajetória tão recente que vocês têm. Vitor, é impressionante, mas eles fizeram um trabalho maravilhoso de Pokémon Planta. E é um trabalho que não foi publicado. E olha Ai, que meu coisa Deus. triste. Cada vez que eu vejo um trabalho publicado agora de Pokémon Planta, eles têm um trabalho desde antes de se falar nisso, coisa de muitos anos atrás. Cada vez que eu recebo como editor, ou cada vez que me mandam um PDF de um trabalho Pokémon Planta, e eu sei que eles fizeram antes algo na mesma linha, eu perco tranquilamente um semestre de vida. Estão abreviando a minha vida por não terem publicado. Porque me dá uma agonia. Calma. Me dá uma O agonia e semestre de vida é ótimo. eles podem afiançar, porque o que eu enchi o saco deles para publicarem, porque realmente é uma baita contribuição. E de tudo que eles trouxeram, eu acho que um ponto que merece uma consideração gigantesca é o fato de você tentar tornar palatável esse trabalho. Como? Com beleza, com ilustração, melhorando a qualidade das figuras, não é só ampliar, elas estão meio estouradinhas, parece que a qualidade não está tão boa. De repente, não para a versão final, que você vai ter um tempo muito limitado, você vai ter que selecionar o que vai fazer ou não, já vai ter um trabalhinho aí para saber se vai incluir outros ou se vai suprimir alguns com base nas sugestões pertinentes que eles deram. Você vai ter que pensar em cada uma delas, mas para publicação, vale a pena pensar em tornar mais atraente. O objetivo, e o seu curso é de licenciatura, é que tenha uma aplicação na sala de aula. E a realidade é que o professor ele tem que receber tudo muito mastigado para ele aplicar. O cara já dá aula em um monte de escola.
O cara sai correndo de uma turma, entra na outra. O cara tem alunos desmotivados que ele tem que motivar. O cara ganha pouco, é pouco valorizado. Então, tudo que a gente puder fazer para ajudar esse profissional, a gente ajuda ele para ajudar a sociedade, porque vai melhorar o nível de ensino. Aí tem que pensar em tornar atraente, atrair esse cara, esse professor, que muitas vezes já tem anos de magistério e não tem tempo para nada, a pensar em, pô, vou aplicar esse trabalho. Pô, tal de Pokémon, um negócio que os alunos gostam, os alunos falam, de repente dá para usar. Você tem que tornar mais atraente quando for publicar. Uma possibilidade, e a gente está falando de um trabalho que tem 40 páginas, tem mais de 100 Pokémons mamíferos só de 3 gerações, é quando for publicar em grupos, tipo marsupiais e monotremados. E aí você trabalha pesadamente, comparando com o bicho real, a gente tem que ter sempre em mente o bicho real, como você fez para um. Carnívoros. Carnívoro é muita coisa. Vamos pegar família. Felinos. Zoologia cultural de felinos Pokémon. E trabalha cada um deles, aponta as divergências, aponta os locais de concordância. Todo mundo é unânime em achar que esse bicho tem isso, aquilo de felino, mas eu observei que tem outra característica que aproxima, faz uma discussão um pouco mais ampla. E ilustrada. Eu acho que vale a pena pensar em fazer quase que uma franquia de publicação de mamíferos Pokémon. Eu acho impressionante que todo mundo já, de certa forma, trabalhou alguma coisa com Pokémon. Peixe tem um monte de peixe trabalhado. Artrópodos toda hora sai. Crustáceo, aracnídeo, inseto pra caramba, de todos os tipos. Paleontologia de Pokémon, toda hora sai paleontologia. Botânica está saindo. Mamífero não sai. Porque não é fácil, mamífero é o grupo mais próximo da gente, então a gente vai sempre puxar a brasa para a sardinha, qualquer coisa a gente diz que é mamífero, qualquer coisa a gente trabalha o mamífero. Então, é por isso que não foi feito. Não dá para fazer um negócio gigante, não dá para fazer uma verdadeira tese de doutorado se você for trabalhar os mamíferos pensando em popularizar. Então, pensa direitinho, depois que terminar a versão final, você estiver livre de todos os trâmites burocráticos, na questão da publicação. É importante demais e vai dar uma baita contribuição para a escola, e que é o que a gente quer. Não tem mais como, não existe espaço mais na sala de aula para ter aquilo que cada um de nós sempre foi, em algum momento, pelo menos. Aquele aluno que fica ali na aula pensando, pô, o que eu estou fazendo aqui? Para que eu estou aprendendo isso? Não pode. A escola não pode desistir desse aluno, ela tem que estimular por meio do professor. E o professor vai fazer isso se ele se sentir também estimulado, com um artigo, com uma apresentação que ele viu. Para as próximas apresentações que você fizer em termos orais, pensa no que eles falaram, reduzir texto e botar muita figura. O ponto positivo que a gente tem nesse trabalho é porque é legal, é bonito, é interessante, é colorido, lembra bicho, lembra planta, lembra fungo. Isso atrai a atenção. E não é de criança, não. Tem um monte de marmanjo que gosta e tem alguns exemplos aqui. Porque isso é interessante, não adianta. Um pode ficar chateado, o outro pode achar que tem um viés que não é tão acadêmico. Tudo isso é passível de discussão. O ponto é que é interessante, aproxima a academia da população, aproxima a universidade da escola. Dá sentido a muita gente. Eu conheço pessoas que me falaram textualmente que foram para o caminho da biologia, e são pessoas que estão no doutorado já, por causa de Pokémon. Olha que coisa, né? Então, é algo que é um verdadeiro fenômeno, uma potência, algo gigante, e a gente tem que aproveitar isso para falar de ciência, para falar de pesquisa, para falar de academia, para abrir a academia, abrir a porta da universidade. Só vamos fazer isso mostrando que é bonito. Um troço feio, um troço chato, um troço muito amarradinho, você vai ter dificuldade de popularizar. Você tem uma ferramenta maravilhosa em mãos. Pensa direitinho em tudo que foi falado, para a versão final, o que der para fazer, analisa se vale a pena introduzir algum, suprimir algum, modificar algum, eu acho que vale. E, para depois disso, pensa na publicação. Eu acho que ali vai ter a grande satisfação de você começar a ver que você vai influenciar outras pessoas.
eventualmente. Como você citou alguns trabalhos, faltou citar o de molusco, né? O de molusco, inclusive, que está muito bom porque faz essa comparação com o bicho de verdade, está muito detalhado e acho que vale a pena mostrar que dá para fazer. Então, muito legal. Eu não tenho mais nada a acrescentar, dar parabéns a você. Você fez esse trabalho na pandemia, ainda dificuldade de comunicação, dificuldade de contato, tendo que fazer disciplinas. Para mim é um curso completamente diferente, eu não tenho realmente contato com os cursos da noite. Não sei nem se eu teria, se não tivesse a pandemia, por causa de questão de horário mesmo, mas aí torna tudo muito mais complicado. Comunicação com o coordenador é complicada, tudo na base de e-mail, você não pode pegar informações pessoalmente, secretaria, tudo é muito complicado. E você mandou bem, acho que está um trabalho bem legal, robusto, que você já apresentou em evento científico. Dá essa lapidada importante, fundamental para a versão final, depois a gente pensa nas publicações que vão ser de grande relevância, pensando mesmo em aplicação na escola. Agradeço de novo a participação da banca. Vitor, abro o espaço se você quiser falar alguma coisa e depois a gente vai proceder à análise. Bom, eu gostaria de agradecer aos convidados da banca, né, e ao Elidiomar, né, por me orientar e me ajudar a fazer esse trabalho, né? Sem ele não seria possível. Muito obrigado. Certo. Eu esqueci de falar da Wikipédia. Realmente, Guilherme tem razão. O Vitor até me perguntou sobre citação da Wikipédia. Eu tenho visto uma tendência, meio que até em artigos, do pessoal agora passar a incluir citação da Wikipédia, porque ela está sendo alvo de ataque. Né? Aquela história de fake news, tem muita gente atacando a utilização, e a própria Wikipédia, que é uma forma de democratização da informação maravilhosa, está tendo mais cuidado com notícias fantasiosas. Então, o bom conselho é você mantém a citação da Wikipédia, mas você pega a referência que ela usou. Então, aí você junta os dois. Você garante que o trabalho tenha a informação científica fidedigna e dá uma moral para a Wikipédia também, que está precisando e ajuda tanta gente. Eu vou ser eternamente grato, porque só quando eu tenho que descobrir a autoria de uma espécie. Antigamente, eu tinha que pegar livro de resumo de trabalhos antigos, procurar especialista. Hoje eu vou lá, na Wikipédia, tem sempre autor e ano daquela espécie, me dá uma facilidade danada. Exato. A planta, então, que é um inferno que eu não domino. Antigamente, eu tinha que ir no herbário, encher o saco do pessoal do herbário da UFRJ, perguntando a autoria. Aí eles pegavam aqueles livros cheios de fungo, né? Ficava cheio de esporo flutuando. Era difícil conseguir. Hoje é muito facilitado por causa dessa democratização da informação. O papel é incrível. E como eles estão tendo mais cuidado, a informação está cada vez melhor. Está até diminuindo às vezes, né? O que não tem certeza, eles estão tirando. E tem a fonte. Eles citam as fontes primárias. Dá para citar os dois para manter, dar uma moralzinha para a galera que ajuda tanto a gente. Vitor, vou pedir que você saia da sala por alguns instantes. E conforme for, ou eu te chamo de volta lá pelo e-mail, ou a gente abre uma nova sala para o final. Tá legal? Até logo, então. Tchau. Bom, então agradeço demais os comentários da banca examinadora, agradeço a apresentação do Vitor. Vou proceder a uma leitura abreviada da ata, também dentro dos trâmites de procedimento. Ata de defesa de monografia, aos 19 dias do mês de agosto de 2022. Às 15 horas, realizou-se em meio remoto, na sala da plataforma Zoom, a defesa da monografia intitulada Zoologia Cultural dos Pokémon, inspirados em mamíferos, do discente Vitor Gonçalves Rodrigues, como parte dos requisitos necessários para a obtenção do grau de licenciado em Ciências da Natureza da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio. A orientação da monografia foi realizada por mim, Elidiomar Ribeiro da Silva, do Departamento de Zoologia da Unirio, sendo a banca examinadora constituída por Elidiomar Ribeiro da Silva, orientador na qualidade de presidente, Brendo Araújo Gomes e Guilherme de Lima Alexandre, ambos da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
Após a apresentação, arguição e defesa da monografia, a banca examinadora considerou que o aluno demonstrou capacidade acadêmica para sistematização e tratamento do tema abordado, aprovando-o com grau 8,5. Encerro, assim, os procedimentos legais, lavrando a presente ata, que segue assinada junto com os demais membros titulares da banca. Rio de Janeiro, 19 de agosto de 2022. Parabéns, Vitor. Muito obrigado. Eu vou contar com a boa vontade do pessoal da banca para a gente fazer a assinatura virtual, né? Assinatura eletrônica da ata. Vou depois combinar com vocês como é que a gente faz o envio. O Vitor tem o prazo regimental que o curso dele determina para a entrega de uma versão final, em que ele vai anexar, incorporar as sugestões feitas pela banca, com toda a pertinência, e depois, Vitor, a gente conversa sobre a publicação, que é absolutamente fundamental, pensando na difusão dessa informação, que é tão importante se fazer com que chegue na escola, principalmente, para justificar, de fato, as licenciaturas e toda essa produção maravilhosa que as universidades fazem. São esses produtos que têm que ser chegados, de fato, à ponta de lança, à escola, e a gente precisa disso para mudar a educação no Brasil. Muito obrigado, Guilherme, muito obrigado, Brendo. Foi um prazer compartilhar com vocês essa banca. Muito obrigado, Vitor, pelo trabalho, pela confiança na orientação. Abre espaço para você, caso deseje falar alguma coisa, pode ficar à vontade. Tudo bem, eu só queria agradecer novamente, né? Mas é só isso. Obrigadão, gente. Então, dou por encerrada essa cerimônia e a gente vai dar sequência aos trâmites e procedimentos. Tudo de bom para vocês, cuidem-se e até a próxima.